Vamos trabalhar com expressões algébricas, monômios e polinômios. O que é uma expressão algébrica? Uma expressão algébrica, ela sempre vai conter letras e números separados por operações matemáticas, tudo bem? Então, no primeiro caso, nós temos os monômios. Os monômios, ele tem um único termo algébrico. Então, aqui o exemplo, 12bx ao cubo. O que é o 12 para mim? O 12 é o que eu chamo de coeficiente. E o bx ao cubo, que são as letras, tá? Todas as letras aí no caso que foram representadas, eu vou chamar de parte literal, tudo bem? Observação. Quando não há coeficiente, seu valor é igual a 1. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso, tá, gente? Então, vou dar um exemplo aqui do lado, ó. Menos a ao quadrado x, eu não tenho coeficiente, não aparece, né, para mim. Tudo bem? Nesse caso, quando eu não tenho, é sempre igual a 1, tudo bem? Só tá aparecendo aqui a minha parte literal e o coeficiente não aparece. Então, é sempre igual a 1. Porém, como eu tenho esse menos aí junto na frente do A, esse menos, ele acompanha o meu coeficiente, é menos 1, tá? Então, o coeficiente, nesse caso, desse termo algébrico, é igual a menos 1, tudo bem? Polinômios, quando eu tenho muitos termos algébricos. Exemplo, menos 19 ao quadrado x, menos 13bx ao cubo, mais 6x, tudo bem? E esses polinômios, né, eles são separados de que forma? Através dos sinais de operação de matemática, tá? Eles são separados através dos sinais de adição e subtração, ok? Termos semelhantes. Quando eu chamo de termos semelhantes, gente, eu posso fazer uma operação matemática nesse caso, tá? Então, como é que eu verifico os termos semelhantes? Através da parte literal, ou seja, das letras, elas têm que ser iguais, tá? Ó, aqui eu tenho 6x ao quadrado menos 7x ao quadrado. Então, a minha parte literal aqui, x ao quadrado desses dois termos são iguais, tudo bem? Ótimo. Quando isso acontece, eu faço uma operação matemática aqui, seria uma simplificação de termos algébricos, tudo bem? Então, fica aqui, ó. Nesse caso, mais 6 menos 7, tá? Eu tô fazendo aqui do ladinho para vocês entenderem a operação. Eu mantenho o x ao quadrado e faço a operação do 6 menos 7. 6 menos 7 igual a menos 1. Gente, cuidado com as regrinhas de sinais, vai ser trabalhado muito aqui, tá? Então, eu tenho 6, devo 7, pagando o que eu devo, eu vou ficar devendo 1. Lembra dessas regrinhas? Pois então. Então, olha, permanece o x ao quadrado. Repararam aqui? E aí, na frente, vem o menos 1. Só que quando o coeficiente é 1, eu não preciso colocá-lo na frente. Então, eu coloco apenas o sinal de menos. Tudo bem? O que acontece com esse 12a ao quadrado w ao cubo? Ele só acompanha aqui embaixo esse outro termo algébrico, tá? Que eu calculei, tá? Então, é assim que termina, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui a operação, ó. 12 ao quadrado, w ao cubo, menos x ao quadrado. E encerrou. É isso aí. Valor numérico das expressões algébricas. Bom, vamos lá. Então, aqui temos um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 7. Para x igual a menos 2 é. O que acontece aqui, gente? Eu estou dando um valor para x. Quando isso acontece de eu dar um valor para x, eu vou substituir esse valor, então, em todo o termo onde eu estiver esse x, tá bom? Então, vai ser dessa forma aqui, ó. Aonde está o x, eu vou substituir pelo menos 2, que é o valor que eu dei para ele. Então, ó, menos 2 elevado ao quadrado. O x não é elevado ao quadrado?
Então, eu mantenho esse quadrado lá embaixo, tá? Só que aí eu coloquei o menos 2 entre parênteses. Por quê? Porque existe a regrinha de sinais, tá, gente? Então, vamos ver como é que fica isso aí, ó. O menos 6, ó, eu mantenho, tá vendo? E aonde tá o x, vou substituir por menos 2. E o mais 7, eu simplesmente desço, porque eu não tenho um valor aqui para substituir uma constante. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui do ladinho, vamos fazer, então, esse cálculo aqui, de menos 2 elevado ao quadrado. Isso nós já trabalhamos tudo em sala de aula, né, pessoal? Então, não vamos esquecer. Então, lá, menos 2 vezes menos 2. Então, o quadrado indica que eu estou multiplicando o meu número 2 vezes. Se tivesse ao cubo, eu estaria multiplicando esse número 3 vezes. Lembra disso? Então, aqui, 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais, tá? Então, o resultado aqui é 4. E aqui, 6 vezes 2 é igual a 12. E não posso esquecer que existe uma multiplicação de sinais também, ó. Menos com menos, né? Então, eu tenho menos do 6 e tenho menos do 2. Menos com menos da multiplicação é igual a mais. E o 7 eu continuo descendo aqui, ó, que eu não tenho nada para fazer por enquanto. Aí, aqui embaixo, o que eu vou fazer? Todos são positivos, então é só somar esses valores, né? 4 mais 12 mais 7 igual a 23, tudo bem? Então, é isso, gente. Exemplo 1. Pessoal, aqui eu tô dando os exemplos parecidos com os que vão cair na atividade, tudo bem? Não tem valores, tudo, mas aí vocês identificam o que é para ser feito, tá? Então, toda vez que for falado em simplificação da expressão, eu vou verificar o quê? Os termos semelhantes, as partes literais aonde são iguais, tudo bem? Esses termos. Então, aqui nesse caso, eu tenho, né, A ao quadrado, W ao cubo, né? E no outro aqui do menos 13 também, A ao quadrado, W ao cubo. Quando eu acho esses termos semelhantes, o que eu faço? Eu mantenho o termo semelhante e vou fazer, então, a operação matemática com os coeficientes dele. Eu tenho 10 menos 13. 10 menos 13 é igual a menos 3. Cuidado aí com as regrinhas de sinais, tá bom? E aqui, 7x ao quadrado aparece sozinho, não aparece? Não tem nenhum outro termo semelhante. Então, eu desço. Menos 6x não tem nenhum termo semelhante, então desce. Reparar que eu estou descendo juntamente com quem? Com o sinal que ele representa na frente, tá vendo? Tá? Então, não esqueçam disso, tá? E esse aqui é o resultado, então, dessa simplificação, tá bom? Exemplo 2. A expressão algébrica que representa o perímetro da figura abaixo. Então, vamos lá. Aqui temos um retângulo, tá? Aí, temos valores para esse retângulo, que é 9y mais 4 de comprimento, né? E de altura, eu vou ter 5y menos 2. Pessoal, ele está falando em perímetro. O que é perímetro mesmo? A soma de todos os lados, tudo bem? Então, sabendo disso, no retângulo, eu sei que os seus lados opostos são iguais. Então, do outro lado aqui, ó, no lado oposto, eu vou ter 5y menos 2. E no lado oposto ao comprimento, 9y mais 4, né? Então, lados opostos iguais. Sabendo disso, o que eu vou fazer? Vou somar, não é a soma de todos os lados? Tudo bem, mas eu tenho que somar apenas os termos semelhantes nesse caso aqui, tá, gente? Então, eu tenho 9y mais 5y mais 9y mais 5y. Mantenho o y e somo aí os coeficientes. Somando, vai dar 28y, tudo bem? Depois, eu tenho 4 menos 2 mais 4 menos 2. Somando tudo, vai dar igual a mais 4, tá, gente? Então, aqui eu tenho 4 mais 4, 8. E ali eu tenho menos 2 com menos 2 dá menos 4, 8 menos 4 igual a mais 4, beleza? Então, esse é meu resultado, tá? 28
mais 4, tá? Então, sabendo aí, é só fazer aí o exercício, o que é pedido. Tudo bom? Exemplo 3. O valor numérico da expressão x ao quadrado menos 3xy para x igual a 5 e y igual a menos 4. Toda vez que ele pede valor numérico, né, de uma expressão, e ele dá esses valores tanto para x quanto para y, que é esse caso aqui, então eu vou substituir. Aonde está x eu substituo por 5 e aonde está y eu vou substituir por menos 4. Então, fica dessa forma aqui, tá, gente? Olha. 5 ao quadrado, porque eu mantenho o quadrado onde está o x, tá vendo? Eu tô substituindo só onde está o x. Então, o valor de x é 5 e eu continuo com a minha potência, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, tá? Se fosse aqui 5 ao cubo, né? Se fosse x ao cubo, ia ficar 5 ao cubo, tá? Então, eu levo junto porque eu tenho que fazer essa operação aqui, tudo bem? Aqui eu mantenho o menos 3. Gente, quando eu tenho letras e números todos juntinhos, sem separar com mais e menos, indica o quê? Uma multiplicação. Então, aqui onde está o x, eu vou multiplicar por menos 5, por vezes 5, né? E aonde está o y, vezes menos 4, tudo bem? 5 vezes 5, 25. Aqui eu multiplico todo mundo junto, ó. 3 vezes 5, 15, vezes 4, 60. Aí tem os sinais, ó, com cuidado com os sinais. Os sinais da multiplicação é diferente da adição e subtração. Então, eu tenho na questão aqui, olha, menos com mais, né? Menos, e menos com menos, mais, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui ficou positivo no final. 25 mais 60 é igual a 85. Então, esse é o resultado final, tá bom? Tranquilo? Exemplo 4. O valor numérico da expressão 3x mais 4y para x igual a 5 e y igual a 1 meio. Gente, eu coloquei essa fração aqui porque no exercício cai um com fração. Então, só para vocês saberem como é que vocês vão trabalhar, porque toda vez que entra fração, vocês meio que surtam, né? Então, vamos lá. Então, aqui também, ó, questão numérica. Então, onde está o x, eu substituo por 5, vai ficar 3 vezes 5. Aonde está o y, eu vou substituir por 1 meio, né? Então, 4 vezes 1 meio. Então, nesse caso, o 4 ele multiplica por 1. 4 vezes 1, né? É igual a 4. E aí, depois, ó, o meio ele continua embaixo. Reparou? Por quê? Porque aqui eu vou fazer agora uma divisão, tudo bem? Tranquilo? 3 vezes 5, 15. 4 divide por 2, então aqui eu vou fazer a operação, vai ser igual a 2. Tudo bem? Deu para entender? Então, 4 divide por 2, 2. O que eu faço agora? 15 mais 2 é igual a 17. 17 é o meu resultado final. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só me procurar, tá? E eu tiro a dúvida de vocês aí, vou falando e tudo mais. Mas eu acho que, de acordo com o que eu dei aqui, eu acho que vocês conseguem tranquilo fazer as atividades que estão sendo passadas aí para vocês, tá ok? Um beijão para vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.